Ashamot. No gnosticismo valentiniano, existe uma Sofia superior e inferior, sabedoria. Sofia inferior é chamada Ashamot. De acordo com o primeiro Apocalipse de Tiago, a mãe de Ashamot é Sofia, Sofia é a mãe de Ashamot. Primeiro Apocalipse de Tiago. Todos os seres no Ian superiores são anjos andróginos, são homens e mulheres. Exceto Ashamot, que é mulher de uma mulher, Ashamot é mulher de uma fêmea. No sistema valentiniano descrito por Ptolomeu, Sofia sofreu porque tentou conhecer a totalidade do Pai. Assim, ela se esticou para fora, até que finalmente encontrou o limite, já que o Pai não pode ser conhecido em sua totalidade. Através dessa paixão, Sofia acidentalmente produziu desejo, que ficou fora do limite. Embora Sofia tenha sido restaurada para o pleroma superior, desejo se tornou Ashamot, a Sofia caiu para os íons inferiores. Íons, superior e inferior. Os íons são uma série de hipóstases, extensões do ser, que emanam para fora de uma fonte comum. Eles podem ser imaginados como esferas concêntricas com um centro comum. Os íons superiores emanarão para fora daquele que está no centro como sua fonte, também raiz. Os éons inferiores imitam os éons superiores e têm o demiurgo e Altabaut como sua fonte. Os éons superiores são extensões da unidade do Uno, mas sem medida espacial ou temporal, aí sem limites e eterna. Os íons inferiores são múltiplos e possuem medidas temporais e espaciais. Os éons superiores são espirituais, invisíveis, imóveis e cheios de luz. Eles são descritos como o silêncio ou uma luz aquosa e contêm imagens arquetípicas ou reflexões do Uno. Os íons inferiores são materiais, visíveis, mutáveis e cheios de escuridão. Eles são descritos como fogosos e contêm sombras, cópias ou imagens. Entre os íons superior e inferior está o limite, meio, limite, véu ou cortina. Ágape. Amor incondicional. Um amor que deriva da capacidade do iniciado de ver a centelha divina em toda a vida. Andrógino. Também chamado de anjo andrógino, bissexual ou tanto masculino como feminino. Antropos. Também chamado de homem, primeiro homem, homem perfeito. Criação da Antropos. Nos íons superiores, o Uno criou o Antropos à sua própria imagem, como um anjo andrógino, homem e mulher. Este foi o primeiro Adão, que foi dotado de espírito, Antropos pneumático. Vendo esta imagem nos íons superiores, e Altabaut e seus arcontes criaram o segundo Adão, que foi dotado da alma, Antropos psíquico. Como o primeiro Adão, o segundo Adão foi andrógino. Depois que Altabaut acidentalmente soprou seu próprio espírito, pneuma, em Adão, ele e seus arcontes tentaram recuperá-lo. Eles criaram o terceiro Adão, que foi dotado de carne, antropogílico. Os três Adãs tornarão-se os protótipos dos três tipos diferentes de humanos, o espírito dotado, pneumático, o dotado de alma, psíquicos, e o dotado de carne, ílicos. Embora o terceiro Adão também fosse andrógino, e Altabaut dividiu em masculino e feminino. Esta foi a criação de Adão e Eva. Archons. São os governantes dos íons inferiores. Também chamados de governantes, governadores, autoridades, guardas, porteiros, ladrões, coletores de pedágios, detentores, juízes, impiedosos, adúlteros, comadores de homens, comadores de cadáveres, pescadores. E Altabaut é o chefe arconte e criou todos os outros.
De acordo com o apócrifo de João, existem 12 arcontes e seus íons, compreendendo os íons inferiores. 7 arcontes celestes estão associados aos 7 céus planetários. 5 arcontes do abismo estão associados aos 5 reinos sublunares criados pela terra, água, ar e fogo misturados no éter. Arconte. Governante. Refere-se aos criadores e forças governamentais no mundo material. O demiurgo e seus anjos. Autogenes. É uma referência ao primeiro íon ou à luz guia. Barbelo. Também chamado Barbelon. Uma figura importante dos textos gnósticos setianos. Ela é o segundo princípio feminino na trindade gnóstica do Pai, Mãe e Filho. Veja a Trindade. Ela aparece sob numerosos nomes: a Mãe, o Pensamento, Ennoia, a Profecia, Pronoia, o Primeiro Pensamento, Protenoia, o Doador Ian, etc. Bitos. O vazio. É o solo primordial, e o antepassado. Pré-inicial. Crestos. Amigável, bom ou tipo de, não é a mesma coisa que a palavra Cristo, Messias. Consorte. Também chamado de syzygy, complemento, parceiro, par, contra-imagem, reflexão. Demiurgo. O artesão ou criador do mundo material. Geralmente visto de forma negativa. Criador do mundo material é menor do que o espírito, de modo que o Criador é menor do que a fonte principal. Docetismo. Da raiz da palavra imagem. Esta é uma premissa teológica que afirma que as ações de Cristo na terra, incluindo a paixão, são ilusórias. Ennoia, pensamento. Ennoia é o pensamento do Pai. Evangelho. Um evangelho é um texto que espalha as boas novas da gnose, conhecimento. Gnose. Enquanto a tradução literal para esta palavra é conhecimento, o seu significado em um conceito mais moderno seria iluminação. Ao invés de puramente uma compreensão intelectual, então, é um conhecimento do coração, que não pretende implicar mero emocionalismo, ou sabedoria. É a compreensão completa que vem de meios racionais e intuídos. Inferno. Também chamado de Hades, Tártaros, o abismo, as trevas exteriores e caos ilimitado. É um lugar de fogo e punição. É também chamado de meio. Ebidomas. O reino dos 7, referindo-se às esferas dos planetas da matéria regidas pelos arcontes. Eimarene. Literalmente destino. Ílicos são controlados pelas esferas das estrelas. O destino não se aplica ao pneumático, que rompeu tais conexões. Ílico. Da matéria pensamento humano, um dos 3 aspectos da existência, lida com a porção mais baixa da natureza humana. O mundo e os impulsos instintivos sem sublimação. Metanoia. É a mudança de mentalidade ou a nova perspectiva que acontece com o iniciado. Nous. Mente, a alma, que não é o mesmo que o pneuma ou espírito. É a parte que nos anima, que nos dá consciência. O ânimo da vida, ou literalmente o movimento da alma, aos nossos corpos. Ogadoad. Este é o 8º reino acima dos Ebidomas, 7. É o reino do Demiurgos, ou às vezes é o 7º, sendo o 8º o de Sabaoth, além de geralmente ser o reino do zodíaco, Dodecon. Às vezes também é visto como o começo da liberdade dos arcontes e o começo da conexão com os íons. Paraclito. Consolador.
Esta é uma palavra usada como o Espírito Santo ou para o Logos. Farmaqueia. É aproximadamente equivalente à feitiçaria. Ao contrário das acusações dos heresiologistas, os escritores gnósticos pareciam ser contra qualquer forma de magia ou adivinhação ou simpatias. A razão para isso não é que não necessariamente funcione, mas que o foco ainda está dentro das esferas ílica e psíquica do pensamento. Astrologia, etc., só são aplicáveis ao reino de Eimarene. Pistes quer dizer fé. Pleroma. A palavra significa plenitude. Refere-se a toda a existência além da matéria, mas não inclui bitos que está além dela. Em outras palavras, é o mundo dos íons, os céus ou o universo espiritual. O pleroma é a totalidade dos seres nos éons superiores. O pleroma é também chamado de emanações do Pai, os tesouros da luz e o imensurável profundo. O pleroma ou a plenitude descreve os éons superiores, enquanto o seu oposto, a deficiência, descreve os éons inferiores. Pneumático. Aquele que se identifica com o espírito, pneuma, em oposição ao mundo material, ílico, ou somente o intelecto, psíquico. O pneuma é a centelha que veio e é desenhado para se reunir com o Pai. Aquele que desperta dentro de si mesmo faz isso através da gnose. Pronoia quer dizer providência. Psíquico é o nível do pensamento logo acima ílico. É o intelecto ou a compreensão normal da mente humana. Saklas literalmente significa tolo. É outro nome para o demiurgo. Samael. A palavra Samael significa Deus cego e é outro nome para o demiurgo. Setian. É um nome para de uma escola de gnósticos, mas também uma categoria criada por estudiosos para se referir a várias seitas que são semelhantes em sua diferença para com os valentinianos. Sofia significa sabedoria. Como o Logos, esta é uma forma primitiva. Enquanto o Logos é personificado como masculino, Sofia é mulher. Logos tem uma base direta e intelectual para orientação, Sofia é inspiradora, às vezes até sensual. A ideia básica é comparável à Shekinah, ou Espírito Santo. Suter significa Salvador, é um nome do Logos. Spinter. A centelha ou farpa que é despertada com a gnose é o espírito, não é o mesmo que a alma Venius, que é uma parte da fonte divina. Cinesis é um aspecto da gnose. É um dos poderes inferiores que foi ligado ao homem a partir dos íons, pelo demiurgo. Syzygies literalmente significa consorte. Às vezes usado para se referir ao gêmeo. Geralmente, significa implicar a coisa com a qual se deve conectar. Sísigos de uma pessoa é o seu espírito. Foi dito que o erro de Sofia era sua vontade de criar sem seus sísigos. Yaldabaoth, do aramaico, que significa genitor dos céus. Um nome para o demiurgo. Zoe significa vida e é geralmente equiparada a Eva, que significa a mesma coisa. Esta é essencialmente a Sofia caída.